Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Então hoje a gente vai começar, né, esse estudo. Então, provavelmente eu vou fazer algumas alterações, talvez até fique maior. Sobre a vida de Davi. Davi é com certeza, né, talvez o nome da Bíblia mais conhecido depois do nome de Paulo. A gente não fala o nome de Jesus porque Jesus é Deus, né? Então, Jesus está em toda a Bíblia, ele é o princípio e o fim. Mas, como ser humano, na Bíblia, no Novo Testamento, Davi é uma pessoa extremamente importante no sentido de conhecermos, pois é a única pessoa que a Bíblia descreve como alguém que tinha o coração segundo Deus. Deixou para nós salmos e uma série de testemunhos do que significa andar com Deus. E eu queria iniciar, como a gente tem feito nos últimos estudos, partindo de Hebreus, eu quero continuar mostrando a vocês que o que nós estamos fazendo é estudar as pessoas de carne, ossos e sangue como nós, que andaram com Deus e que estão com Ele agora, para sempre, na glória, para que nós possamos também internalizar isso, que é possível a gente também andar com o Senhor da mesma forma, pois o Espírito de Deus continua o mesmo. Glória a Deus. Então aqui no capítulo 11 de Hebreus, o versículo é o mesmo que a gente falou nos últimos encontros, versículo 32. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então hoje a gente vai começar a estudar um pouco a vida de Davi, né? Entendendo que quando a gente fala da vida de Davi, a gente fala inevitavelmente, né, da vida de Saul, uma vez que no início, né, da vida de Davi está entrelaçado com o reinado do rei que o antecedeu, que foi o rei Saul. Então, vamos para o livro de 1 Samuel. Glória a Deus. Então, no estudo, né, esse estudo eu tentei ser uma coisa que normalmente eu não sou, que é organizado. E aí a gente trouxe, né, um prefácio e uma introdução geral. Eu quero começar hoje com vocês a partir, né, dessa introdução geral. E aqui no livro de 1 Samuel, o que está acontecendo? Né? Lembram do contexto de Juízes? Então, fazer uma cronologia, trazer uma cronologia para estruturar a mente de vocês no Antigo Testamento. Então você tem os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Na descendência de Jacó, a gente tem o episódio de José. José é vendido pelos seus irmãos, ele vai para o Egito. Quando ele passa, então, né, o período da seca, e os seus irmãos vão atrás de comida. Quando eles chegam lá, né, todo aquele episódio que a gente inclusive já estudou aqui recentemente, ele não é reconhecido no primeiro momento pelos seus irmãos, mas depois ele se apresenta, traz o seu pai e ele pede para Faraó para deixar que a família dele viva ali, uma vez que estava tendo fome no mundo inteiro.
e eles começam a habitar numa região que ficava quase que no limite, né, do Egito, que é a região de Gozen. Eram 72 pessoas. E dessas 72 pessoas, os anos passam, e então a gente chega no livro de Êxodo, aquele primeiro faraó morre, e há uma sucessão, né, de governantes no Egito, e chega um governante que já não tem mais o mesmo olhar para os descendentes de Jacó, né, para os parentes de José, e começa a oprimir o povo hebreu, e eles ficam lá escravizados por 400 anos no Egito. Então o Senhor envia Moisés, a gente já sabe também a história de Moisés. Moisés nasce lá no Egito, mas é criado como filho da filha de Faraó, foge para a região de Midian, volta para libertar o povo com 80 anos, liberta o povo, e aí o povo agora está andando em direção à terra prometida. E uma trajetória que podia ser feita em dias, eles agora vão passar 40 anos rodeando o deserto pela incredulidade deles. Mas chega na época de Josué, o povo começa a tomar, na época de Moisés ainda, né? Começa-se a tomar posse da terra que Deus havia prometido, mas ela só é consumada propriamente dita, a maior parte, na época de Josué. O povo se estabelece, né, com uma nação, 12 tribos, cada tribo recebe respectivamente uma parte do território, uma 13ª tribo fica sem território, que é a tribo de Levi, que é nominada, né, escolhida para ser uma tribo que vai intermediar a relação do povo com Deus. E Josué então governa e vem a falecer no final da sua vida. Josué diz aquela frase, né, que está lá no final do livro dele: vocês decidam qual é o Deus que vocês querem servir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E Josué já estava, né, consciente de que aquele povo rapidamente se desviaria, e foi o que aconteceu. Então inicia-se logo depois do livro de Josué, o livro de Juízes, que vai contar para a gente o que a gente já viu recentemente, né? Um ciclo de vários líderes que vão ser levantados justamente porque Deus vai corrigir o seu povo à medida que ele se desvia. E esse ciclo vai se repetindo, são 12 juízes. O livro de Juízes tem uma frase, né, que se repete durante todo o livro, que é a frase que o povo, cada um fazia o que era direito aos seus próprios olhos, porque não existia rei em Israel. Uma referência para o período que a gente vai começar agora, que é o período do reino, né? Então, aquela sucessão de juízes, a gente chega até o episódio de Samuel. Eu não vou falar da vida de Samuel, porque eu acredito que se a gente conseguir cumprir tudo aqui de Davi, a gente vai ter que falar, né? A gente provavelmente vai falar de Samuel, porque Samuel está lá em Hebreus também, mas o autor da carta preferiu colocar ele depois de Davi, e a gente vai seguir esse entendimento também. Cronologicamente ele vem antes, até porque ele é aquele que vai ungir Saul e Davi. Mas Samuel está liderando o povo de forma correta, inclusive, mas o povo começa a olhar para as nações vizinhas. Vocês lembram, né, que eles, próprio Sansão, apaixonado pelos filisteus, né, e tantas vezes o povo se desvia. Quando estudamos recentemente a história de Jefté, vimos como as pessoas estavam, o povo de Deus estava adorando, né, os deuses das nações circunvizinhas. E essa é a tendência que a gente vê no Salmo 73, que a gente vê em outras passagens bíblicas, da gente achar que o mundo é atrativo, que o mundo é bom, e que a realidade, né, do pecado seria melhor do que uma vida de santidade na companhia de Deus. E é assim que acontece. O povo então vai até Samuel e diz: ó Samuel, muito legal, você está liderando a gente, mas a gente não quer mais isso, a gente quer mudar de governo. Tipo aqui no Brasil, não sei se é da época de vocês, a gente está vivendo essa teoria, né, do presidencialismo, né, isso tudo em tese, né, temos uma democracia. Então, há um tempo atrás teve um plebiscito de monarquia, não foi isso? Para ver se o Brasil queria voltar para uma monarquia ou não, né?
Lá por exemplo, na Inglaterra tem uma monarquia até hoje, né? Tem a rainha da Inglaterra que faleceu, agora é o rei, né, o Charles. E aqui o povo diz, olha, as nações vizinhas, eles têm reis que governam e vão à guerra, e assim, a gente também quer. Então, escolhe aí, dentre nós, uma pessoa que possa governar. E Samuel se sente rejeitado pelo povo, né? Sente a sua liderança, né, sendo rejeitada pelo povo. E o Senhor vai dizer a Samuel, não, Samuel, fica tranquilo, eles rejeitaram a mim. Então Deus, ele vai direcionar Samuel a ungir um homem, né, chamado Saul. Saul vai começar bem, mas vai ter um pequeno período fazendo algo que é certo. Rapidamente se desvia dos caminhos do Senhor e vai ter um reinado assim assombroso. E então é nesse período que surge Davi. Davi vai surgir no período justamente em que Israel já é rei, já é um reino, né? E governado por Saul. E Davi agora um jovem, provavelmente um adolescente ainda não chegou à fase adulta, e ele tinha, né, como tarefa doméstica cuidar das ovelhas que pertenciam ao rebanho do seu pai. Seus irmãos eram mais velhos e eles estavam no exército do reino. Já Davi não tinha idade para isso, ele pastoreava, ele tomava conta do rebanho das ovelhas do seu pai, e vez ou outra ele fazia também a tarefa de menino de recado, né? Foi justamente assim que a gente vai ver lá o episódio de Golias. Ele não vai lá por causa de Golias ou por causa da batalha, ele nem sabia, naquela época não tinha jornal como hoje, né? Todo mundo sabe de tudo. Ele tinha ido justamente para se informar. Como é que está essa questão da guerra aí? Porque os irmãos dele estavam em batalha, o pai dele queria saber como é que estava a guerra, e quando ele chega lá, vai ter toda aquela narrativa que, se Deus quiser, a gente vai chegar, né? De Davi lutando contra Golias. Então vamos começar aqui em Samuel, e eu queria, né, começar justamente nessa passagem que eu falei para vocês do capítulo 8. Quero mostrar para vocês essa transição, né, do período em que Israel ainda não era um reino, mas era uma nação, que não tinha um governante no sentido de rei. E aí é importante a gente saber, sempre foi a vontade de Deus que o seu povo tivesse um rei. E quem seria esse rei? Cristo, exatamente, né? Sempre foi a vontade de Deus. Qual o grande problema que a gente vai ver aqui em Samuel, em 1 Samuel? É a motivação. Isso para a gente é muito importante, porque a gente tem uma tendência, né, de julgar as coisas pelo resultado. E é o que se chamaria, né, do ponto de vista filosófico, de pragmatismo, né? Então, é uma linguagem que vai surgir também, defendida por um filósofo chamado Maquiavel. Ele não escreve isso nos seus livros, e o seu livro mais famoso, vocês sabem qual é, né? O Príncipe. Não é o Pequeno Príncipe, é o Príncipe. Então, ele vai escrever lá que os fins justificariam os meios. Ou seja, independente de como você consegue uma coisa, o importante é você conseguir o seu objetivo, você está de parabéns. Você não conseguiu o objetivo, você é um perdedor, né? O mundo que a gente vive é exatamente isso, né? O mundo que a gente vive é exatamente assim. A gente tem, né, um exemplo, né, que é a questão da política no nosso país. Então, quem vence leva tudo, quem perde, né, fica sendo perseguido, e dos dois lados. É impressionante como as coisas, né, se você tiver uma memória, né, não precisa nem voltar muito, voltar 10, 15 anos, você já vê que é a mesma coisa, né? O que está acontecendo hoje já aconteceu no passado e provavelmente vai acontecer no futuro. Enquanto Jesus não voltar, é o que a gente deve esperar, né? A multiplicação da maldade e as pessoas brigando porque têm interesses que são, né, diversos, e aí vão cada um brigar com o outro para que o seu interesse prevaleça sobre o interesse do outro.
Então aqui a gente vai ver que o povo quer agora um rei, né? E mais uma vez, não é problema, pelo contrário, o resultado, o que a gente lê lá em Juízes, é justamente uma desordem porque não tinha uma liderança correta. É importante da gente reconhecer que ter uma liderança, ser liderado por pessoas capacitadas pelo Senhor, é uma necessidade que o povo sempre vai ter. Quando eu falo povo, estou falando do povo de Deus, não estou falando do mundo não, né? Pelo amor de Deus, não me entendam errado. Mas, para que as coisas possam ser realizadas com decência e ordem, sempre vai se fazer necessário uma liderança, né? Uma liderança capacitada pelo Senhor para que possa guiar, né, o seu povo, uma vez que nós somos tendentes à instabilidade. Nós somos pessoas altamente voláteis, né, instáveis. Então a gente hoje está de repente de um jeito, amanhã está de outro, não deveria ser assim. Falamos inclusive sobre isso na segunda-feira, né, a questão dos sentimentos. E é justamente isso que a gente tem que se ocupar, termos um fundamento tal que a gente possa ser firme. Independente das condições, a gente ser firme, entendendo que não é o resultado que importa, mas o que importa são os meios que a gente utiliza para atingir o resultado, uma vez que é o caminho percorrido que vai determinar o seu destino. É isso que está ali em Mateus capítulo 7, 13 e 14. Né? Se você andar pelo caminho errado, você vai ter o destino dos que andam pelo caminho errado. Ah, mas você é uma pessoa super bem sucedida, você é isso. Mas o caminho é errado. Né? Um exemplo para visualizar isso é a história do jovem rico. Que não é uma história, mas é uma narrativa bíblica. Né? Esse homem que é jovem, né? Jovem no sentido que ainda não tinha envelhecido, e ele era muito rico, e ele vai até Jesus querendo saber da vida eterna, e Jesus vai mostrar para ele que a realidade espiritual dele era assustadora. Ele acreditava que ele era extremamente abençoado por Deus e que a sua riqueza seria, inclusive, né, uma demonstração, uma evidência que ele era abençoado por Deus, que ele era uma pessoa correta, que ele era uma pessoa justa aos olhos de Deus, que ele era um eleito de Deus e estava indo para o céu. Né? Ele achava que a sua riqueza, nesse sentido, era como se fosse um cartão de visitas de que ele era uma pessoa abençoada por Deus. E o Senhor Jesus vai mostrar justamente o contrário. A riqueza dele era como se fosse, né, uma maldição que impediu que ele seguisse a Deus, que ele andasse no caminho que ele deveria andar, e que ele até havia demonstrado querer andar, que ele está preocupado: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então, quando o Senhor Jesus dá o endereço, ele não aceita ir por aquele caminho. Então, e é mais ou menos assim que a gente vê. A gente passou por um episódio assim, interessante aqui na igreja, não sei se todos sabem, né? Pelo menos chegou aos meus ouvidos, que uma determinada pessoa que congregou com a gente durante um tempo, né, disse que não frequentaria mais a igreja. A motivação foi justamente que ele estaria procurando outra igreja bíblica. Você fica perguntando, mas como assim? Porque essa igreja bíblica especificamente não o agrada. Qual seria o motivo para uma igreja bíblica que segue os padrões bíblicos não agradar alguém a ponto dele ter a necessidade de procurar uma outra? Justamente mostrando como nós somos tendenciosos a buscar atalhos. Nós temos a forte tendência de fugir das primeiras dificuldades que aparecem. Somos pessoas extremamente, né, mal acostumadas nesse sentido. Então, qualquer dificuldade, principalmente no que diz respeito à nossa vida espiritual, infelizmente a maioria das pessoas dizem acreditar no mundo espiritual, mas fazem muito pouco pela sua vida espiritual. Prova disso compare, por exemplo, a alimentação que você dá ao seu corpo e a alimentação que você dá à sua alma. A maneira como você trata o seu corpo físico e a maneira como você trata o seu corpo espiritual. Veja que o corpo físico, ele tem um tempo. O melhor que você cuide dele, ele vai ter um tempo e ele vai
esgotar-se aqui e o espiritual não. Mas ainda assim temos uma forte tendência a nos preocuparmos muito mais com as questões físicas, né? Dinheiro, moradia, alimentação, né? Do que as questões espirituais. Estamos salvos ou não? Estamos agradando a Deus ou não? Então, aqui a gente vai perceber que uma vida que está desalinhada com os propósitos de Deus, inevitavelmente vai nos levar a tomar atitudes motivadas por fundamentos errados. É o que a gente está vendo aqui. Então vamos iniciar a leitura do capítulo 8. Eu não vou ler versículo por versículo, pelo menos não é isso que a gente está pretendendo no princípio. Como eu disse a vocês, eu quero trazer uma visão, né, do período em que Davi vai surgir, né, para que você entenda como é que ele surge e possa entender melhor ainda, né, a sua vida, que o estudo faz referência a ele. Então, no capítulo 8 de 1 Samuel, sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia. E foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. É possível uma pessoa fiel ter filhos infiéis? É. É possível uma pessoa infiel ter filhos fiéis? É também. Glória a Deus. Até porque a gente vai cumprir o nosso papel de pai ou pais, né? E não significa que Deus tem que fazer, né? Então eu vou ser um pai segundo a Bíblia manda. Isso não significa que os meus filhos necessariamente vão ser crentes e vão ser salvos, né? Tudo depende de um plano que Deus já tem. Por isso é importante para todos nós entendermos o que a gente tem repetido quase que diuturnamente aqui, que é essa questão de aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Então nós vamos fazer de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Isso inclui nossa família também. Glória a Deus. Não há nenhuma obrigação de Deus em salvar ninguém, nem a gente, nem aqueles que a gente ora. Isso significa que a gente vai parar de orar? De forma nenhuma. Fazemos de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Porque quando a gente para de orar, o problema não é o resultado no processo de salvação de outros. O problema é que quando a gente para de orar por alguém, inevitavelmente, né, é porque ou a gente não está mais com fé, ou a gente não está mais com amor. E por esses dois motivos significam que nós estamos desqualificados para continuarmos andando com o Senhor. Sem fé é impossível agradá-lo, e sem amor todas as coisas se tornam inúteis. Glória a Deus. Então aqui, no versículo 4, todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá, e disseram: eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Então o problema aqui não foi o povo pedir um rei, o problema foi a motivação, né? Veja que a motivação não é nem porque os filhos dele não andam corretamente. A motivação é porque a gente quer ser igual a todo mundo. É como a realidade da igreja. Infelizmente a realidade do movimento evangélico é: as pessoas evangélicas querem ser igual a todo mundo. Então os evangélicos têm suas o mundo tem suas festividades, o evangélico também. Você vai ver, por exemplo, que tem um evento chamado Marcha para Jesus, que você pode dizer que é marcha para qualquer coisa menos para Jesus, que é uma associação de trios elétricos, né? E esse movimento é normalmente usado para política e divertimento secular, menos evangelismo e glorificação a Deus. Então, coisas como essa acontecem o tempo todo. As pessoas querem ser igual. Então, você vai ter a rocha gospel, você tem forró gospel, você tem retiro de férias gospel, você tem tudo gospel, né? Escola gospel. Recentemente, um pastor abriu uma escola em Franca, gospel, né? Segundo ele, para
criar as crianças, os adolescentes num padrão bíblico, e ele mesmo foi desqualificado, né, para o pastoreio. Então é importante a gente entender que nós não somos do mundo, né? Então, senão a gente vai ter o mesmo destino. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel. Quando disseram, dá-nos um rei para que nos julgue, e Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel, ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não tem te rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Então o povo queria um rei que fosse igual a eles, exatamente como Saul era. Então as pessoas querem líderes que sejam parecidas com eles. Por exemplo, teve não sei se vocês acompanharam, aquele momento na história do Brasil em que acabou ascendendo ao poder, né, meio que por acaso do ponto de vista humano, mas do ponto de vista de Deus, tudo está no controle de Deus, um homem chamado Michel Temer, que ele nunca teria voto para ser eleito presidente, até porque ele é uma pessoa, assim, pelo senso comum, chato. Ele é um homem extremamente erudito, né? Até para ele falar com você não entende o que ele está falando, porque ele fala numa linguagem assim, muito rebuscada, né? Então, era uma pessoa que jamais seria eleito. Mas, né, nesse negócio de jogo de cadeira, acabou que o poder caiu para ele, né? Mas era uma pessoa que o povo não se identificava. Por quê? Porque o povo não gosta de estudar. O povo não gosta de trabalhar. O povo gosta de festa. O povo gosta, né, de palavrão. O povo gosta de gente que faz coisa errada. Assim. E aí você tem uma pessoa que é professor. Não estou dizendo que ele é correto, né? Sim. Ele deve ter com certeza uma série de eventos, né, que o condenam. Mas eu estou falando do ponto de vista do que ele faz, né? Então, um homem que estudou direito, se formou, e tinha toda uma carreira assim, né? E o povo não se identifica com isso. O povo se identifica com um maluco, né, que sai por aí, né, que é chamado de mito e agora está na cadeia, e o povo se identifica com outro que perdeu o dedo e dizia que não podia mais trabalhar, mas podia fazer qualquer outra coisa. Olha que coisa! Ele é aposentado porque perdeu o dedo, mas pode fazer tudo que você imaginar. E não gosta de estudar, né? Não gosta de estudar é coisa de elite. gente. Estudar é da elite. Sou povo. Então o povo gosta disso, irmão. Né? O povo gosta disso. Desse jeito. Então, aqui, por exemplo, na nossa cidade, não estou falando mal de prefeito nem nada, mas assim, na nossa cidade, o que é que o povo gosta? De festa. Tira a festa para você ver. Né? Então, festa que quer? Tome! E aí é eleito. É reeleito, é trieleito, né? Porque é assim que as pessoas querem. As pessoas querem alguém que governe e seja igual a eles. Então, se você for uma pessoa que assim, não, eu quero fazer as coisas todas corretas, meu filho, você nunca vai ser eleito. Você não vai ser eleito nem na associação de moradores local. Tem 12 pessoas, né, para uma associação de moradores de uma rua. Você não vai ser eleito, meu amigo. Na hora que você disser, não, esse negócio de paredão não é assim, não, absurdo. Quer acabar o nosso paredão? É verdade. As pessoas são assim. E a prova é isso aqui. As pessoas gostam de bagunça, desordem, né? Gritaria, exatamente. Tudo que não presta é o que as pessoas querem. Né? Por isso que na igreja tem que ter decência e ordem. É assim que as coisas são para Deus. E dessa forma somos alegres. Amém. Não entendemos como é que a pessoa pode ser alegre na desordem, na indecência, mas há quem defenda esse tipo de postura. Conforme todas as obras, versículo 8, conforme todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram, e outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Aí o Senhor dá uma lembrada para Samuel, que o povo sempre foi desse jeito. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, que o mundo vai continuar. Então, essas pessoas que ficam atrapalhando a entrada do culto, faz parte.
para ver se você vai ficar com raiva ou não. Hoje tinha até um cachorrinho, parece aquele beige, né? Bonitinho o cachorrinho, né? Mas é isso, a tentativa de que o nosso coração se endureça, né? Vivemos em um mundo onde as pessoas se preocupam mais com bichos do que com seres humanos. Assustador isso. É muito triste a realidade, né, de pessoas que têm um laço afetivo com um animal e não tem qualquer tipo de trato com os seres humanos. E ainda dizem, né? Ah, mas os seres humanos são pessoas difíceis. Aí eu fico perguntando, e você é o que, infeliz? Você é o que? Você é ET, alienígena, ou você é algum animal disfarçado de ser humano? E quando a pessoa diz, os seres humanos são difíceis de convívio, e você é o quê? Então, é fácil você ver como as pessoas estão perdidas. Então, quando você está perdido, tudo é justificado. Na linguagem, né, de um filósofo que nem cristão era, um filósofo estoico chamado Sêneca, ele dizia: todos os ventos são contrários para o capitão do navio que não sabe para onde está indo. Então é assim a realidade do nosso mundo. As pessoas não sabem o que estão fazendo aqui, né? E aí cada um tem sua opinião acerca do céu e do inferno. Tem gente que vai dizer que o inferno nem existe, só existe o céu. Tem gente que vai dizer que o céu é tipo o espiritismo, que o espiritismo defende. Tem aqueles que vão dizer que a gente reencarna, como o espiritismo defende em parte, né? O budismo já tem uma outra visão. Então, as pessoas estão aí atirando, né? Mas você diz assim, você daria a sua vida por isso? Dificilmente alguém, né, faria assim. Por isso o desafio do cristão é esse. Todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la. Todo aquele que buscar, né, entregar a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho, é sinal de que achou, a encontrou. Então é isso que a gente tem que mostrar. Será que a gente quer só se dar bem, ou será que a gente quer fazer o bem? Amém. A maioria das pessoas só querem se dar bem. Então, no capítulo agora 9, né, eu vou falar aqui muito rapidamente, que é a questão agora de Saul. Saul vai ser ungido. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeró, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso, mostrando aqui que Saul vinha de uma família, né, respeitada, e de uma tribo respeitada, que é a tribo de Benjamim, né? Este tinha um filho cujo nome era Saul. O próprio nome Saul, que é o mesmo nome do apóstolo Paulo, Saulo, né? Mas é Saul, o nome de Paulo é Saulo, né? Saul significa aquilo que vem por meio de oração. Esse é o significado desse nome. Moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Então era uma pessoa que agradava a vista. Então as pessoas olham, tem cara de rei. É tipo a história, quem aqui já assistiu aquele desenho Shrek? Né? Você tem Shrek e você tem Encantado. Aquele príncipe, acho que o nome dele é Encantado, né? Não estou falando do anãozinho, não, que parece com uma pessoa aqui que é da política baiana. Não estou falando desse anãozinho que está em Shrek 1. Não é esse que eu estou falando. E você nem queira me perguntar quem é o político. Mas, no Shrek 2, eu acho, aparece a figura, né? Que esse seria o noivo prometido a Fiona, que é o Encantado. Encantado tem cara de rei, tem cara de príncipe, é Encantado. Vamos fazer esse cabelo, ó. Você assistiu? Ah, Shrek é interessante, né? Do ponto de vista. Mas, e Shrek tem cara de rei? Não. Shrek é ogro, meu amigo. Né? Shrek é nós. Dejeitado. Quem é que quer ser amigo de Shrek? Um burro. E até o burro só quis ser amigo de Shrek porque Shrek salvou ele. Eu nem sei se ia querer, né? Então veja que a realidade é essa. As pessoas querem aquilo que agrada os olhos. Desde Gênesis capítulo 3. Lembra do fruto?
A maçã, que a gente chama de maçã, que tem gente que diz que é tâmara. Não, ali a gente não sabe qual é. E era agradável aos olhos. Primeira coisa, era agradável. Quando Eva bateu o olho no fruto, apaixonou. Agradável aos olhos, não tirava o olho mais. E Saul era esse tipo de gente, né? Era esse tipo de pessoa que aonde ele chegava, facilmente as pessoas olhavam. Mas na frente vai descrever Saul, vai dizer que ele tinha as maiores costas de Israel. A ideia de que ele não tinha somente uma aparência, né, física, mas ele também era uma pessoa forte, né? E o povo se sente seguro em relação a isso, porque o homem olha a aparência. Deus, os corações. E a gente vê essa mesma narrativa em 1 de Coríntios. Olhe para dentro da igreja, são muitos assim e assim. Não são. Deus escolhe os que não são, né? Então aqui, Saul, ele vai ser agora escolhido rei. E tem toda essa história aqui de que o pai dele perde umas jumentas, ele vai atrás, né, das jumentas do pai. E é nesse meio de caminho aí que Saul encontra Samuel. Versículo 15 do capítulo de 1 Samuel 9. Porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel, um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã a estas horas te enviarei a um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. E mais uma vez aqui a gente fica com aquela interrogação: o povo está todo errado e Deus faz isso? Porque Deus não faz as coisas porque a gente merece. Deus faz as coisas porque Ele decide fazer. E uma das características de Deus é que Ele é compassivo, principalmente com o seu povo. Então Deus tem compaixão. E a gente vai ver aqui que, independente, né, do povo, quando a gente fala o povo se desvia, Deus sempre tem o seu remanescente fiel. Mesmo na época lá de Jezabel e Acabe, Deus tinha 7.000 joelhos que não se dobraram a Baal. Mesmo diante dessa realidade podre, que é o movimento evangélico atual, Deus tem os seus. Mesmo diante da nossa igreja mesmo aqui, a maioria de vocês, irmãos, né, acho que tiraria 5, assim, passaria por aproximação. Mas Deus tem pessoas que Ele escolhe e que diz: não, vamos lá, vamos fazer as coisas da forma certa, né? Então, é isso. Deus faz as coisas sem a gente merecer. Mas isso é uma autorização para a gente viver de qualquer jeito? Pelo contrário, deveria ser o quê? Uma motivação para a gente fazer tudo por Ele. Amém. Se Ele é tão amoroso comigo, se Ele é tão compreensível comigo, como é que eu posso ser essa pessoa estúpida que eu tenho me tornado? De deixar Deus em último lugar. Verdade. Né? Então, eu estou falando dessa pessoa, sou eu, viu? Amém. Sempre sou eu, só estou falando de mim. Quem quiser que se examine, né? Por favor. Então depois ainda não dizendo que o pastor saiu por aí ofendendo os outros, porque é tanta coisa que inventam com o meu nome, né? Eu quero somente ser culpado por aquilo que efetivamente eu falo e faço, né? Eu creio que já é suficiente para eu ser culpado e condenado, pelo menos já tem sido até hoje, né? Não precisa que ninguém aumente nada. Então aqui Saul é escolhido e Samuel unge Saul no capítulo 10. Capítulo 10 de 1 Samuel. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe derramou sobre a cabeça e beijou e disse: porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: acharam-se as jumentas que foste buscar, e eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas, e anda aflito por causa de você, dizendo: que farei eu por meu filho? E quando ali passares mais adiante e chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens que vão subindo a Deus, a Betel, um levando 3 cabritos e outro 3 bolos
de pão e outro um odre de vinho. E te perguntarão, como estás? E te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Veja que o Senhor vai dando detalhes de tudo que vai acontecendo. Por quê? Porque está acontecendo agora algo inédito. Então, essa transição, né, do período de juízes para o período do povo agora, da nação de Israel como reino, está começando agora. Então, todas as vezes que a gente tem esse processo de transição, é necessário essa confirmação da parte de Deus para que a gente não seja enganado. É como, por exemplo, se chega alguém hoje e diz, olha, a igreja está em transição, você vai acreditar? Eu não. Porque a Bíblia já me disse, ainda que venha um anjo do céu, de luz, que traga outro evangelho, que vá além do que está escrito aqui, que seja anátema. Por quê? Porque tudo que tinha que ser contado para a gente já foi. Já a história já começou, já tem meio e já tem fim. O fim ainda não foi consumado, mas já foi contado. De maneira que nada mais pode ser acrescentado. Como está escrito em Apocalipse, quem acrescentar qualquer coisa vai ser condenado. Quem tirar qualquer coisa também receberá a mesma condenação. Então aqui esse processo de transição. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou querendo mostrar para vocês o que aconteceu em Pentecostes. Que muita gente hoje em dia fica dizendo, não, que vai acontecer de novo. Ou até diz que aconteceu o Pentecostes de novo em alguns eventos da história. Não, o Pentecostes é um evento único. Que mostra justamente essa fase de transição. Do povo que adorava ao Senhor, que viria, para agora um povo que adora a Deus, que já veio. O povo que esperava o momento em que Deus nos ensinaria aquilo que nos faltava aprender. E agora somos um povo em que Deus já nos ensinou tudo o que precisamos aprender. Pelo menos já nos contou na sua palavra. Se você tem aprendido ou não, aí já são outros 500. Então, essa é a grande questão, né? É um processo de transição, certo? Então vocês estão entendendo. Continua aqui a descrição. E aqui o que eu quero mostrar para vocês é o versículo 10, propriamente. Que eu quero mostrar para vocês algo que a gente até já falou aqui recentemente, que alguém pode fazer coisas espirituais sem ser salvo. Inclusive o Senhor Jesus vai dizer isso. Naquele dia, o dia do juízo, muitos virão até mim e dirão, Senhor, Senhor, em teu nome fizemos isso, isso e isso. E eu direi explicitamente, não conheço vocês. Então, cuidado para que a premissa, né, para que a balança que você tem usado para se medir não esteja errada. Então, e chegando, pastor, qual seria a forma certa de medir o meu cristianismo? O fruto. Pelo fruto os conhecereis. Então, é pelo fruto que você conhece uma árvore, e não pelas folhas. Pelo fruto. E chegando eles ao outeiro, versículo 10 do capítulo 10, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele. Dele quem aqui? Saul. Saul que vai estar cheio de demônio logo daqui a pouco. Né? E profetizou no meio deles. Aleluia! E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam, viram que ele profetizava. Por que esse evento? Para mostrar que, de fato, ele era um rei escolhido por Deus. Isso vai ser importante, inclusive, para Davi. Davi vai ter 2 oportunidades para matar Saul. E não vai fazer. E vai dizer, não vou fazer porque ele é ungido do Senhor. Na primeira oportunidade, inclusive, que Davi teve de matar Saul, Davi chegou a cortar um pedaço da roupa de Saul. E na hora o Espírito Santo deu uma tristeza para Davi, que ele saiu de lá correndo. Não posso tocar no ungido. Mas no ungido, o Saul não presta. Pois é, mas foi Deus que colocou. Só Deus pode tirar. Glória a Deus. Então a gente tem que ter essa noção que toda vez que a gente tenta consertar algo, a gente só quebra mais um pouquinho. É como está escrito, né, no Novo Testamento, se você tentar colocar remendo novo
né, em uma roupa velha, a primeira lavagem vai se romper e o rasgo vai ser maior ainda, você vai perder os 2 tecidos. Então, a mesma coisa, odres velhos, não se pode colocar vinho novo. Então, é preciso que a gente entenda isso. Se alguma coisa está errada, a gente deve orar. Eu não estou falando em relação ao pecado. Pecado a gente confessa e deixa, né? Mas, em relação às consequências, né, das nossas escolhas ruins, nós não temos como corrigi-las. Um exemplo, Judas tenta devolver as moedas. Mudou alguma coisa? Não, Jesus já estava preso, Jesus já ia ser condenado, independente da devolução daquelas moedas ali. Então, nós temos que fazer as coisas da forma como Deus manda. Você errou, reconheça o seu erro. Abandone o seu erro. Volte-se agora a fazer as coisas da maneira correta. Ah, mas e agora? E para consertar as consequências do meu erro? Aí é Deus. Se você tiver que fazer efetivamente alguma coisa, né, Deus vai te direcionar. E não a sua própria imaginação. Glória a Deus. E na nossa justiça, não existe a justiça de Deus. Deus tem a sua própria justiça. Deus tem a sua própria forma de colocar as coisas no devido lugar. Então, cuidado, porque o que a gente mais vê são as pessoas tentando, de alguma forma, né, como Jefté, se fazerem merecedoras da graça. Meu irmão, se é graça, você nunca vai merecer. O que você pode ser, mas que já é muito difícil, é ser uma pessoa agradecida. Ser uma pessoa agradecida, como eu disse, é difícil. Uma pessoa agradecida, irmão, é uma pessoa diferenciada. Né? Alguém aqui já viu, alguém já viu um conto, eu não sei, é baseado num livro, se eu não me engano, mas depois virou uma minissérie chamada O Pagador de Promessas. É baseado num livro, né, se eu não me engano, O Pagador de Promessas. É bem antiga. Tinha até um ator famoso, né, que fez. E esse Pagador de Promessas, a história do filme é que ele tinha uma jumenta que ele gostava muito. E aí estava para morrer, ele fez uma promessa que se Deus salvasse a jumenta, ele ia entrar em uma determinada igreja aqui em Salvador, até na Bahia mesmo, e iria entrar com a cruz, né? E aí o enredo se desenrola nisso, ele tentando entrar com a cruz para pagar a promessa, e o pessoal, né, da igreja não deixa ele. No final até entra, mas ele está morto, né? Quando ele consegue fazer isso. Por que eu estou explicando isso? Porque veja que as pessoas que não entendem nada de Deus, elas conseguem demonstrar uma suposta gratidão muito mais do que os crentes que se dizem salvos. Esse camarada largou tudo para pagar uma promessa. E ele é um exemplo de uma série de pessoas que fazem isso. E que a gente sabe que não adianta para nada. Porque Deus não quer sacrifício, Ele quer obediência. Então, é isso que Deus espera de mim e de você, irmão. Obediência. E obedecer é tão chato, irmãos, né, para a nossa carne, como ter hábitos saudáveis. Você acha legal acordar cedo? Comer verdura? Tirar gordura, tirar glúten do seu, né? Glúten inflamatório, glúten não sei o quê. Você acha legal tirar isso? Você acha legal, né? Você não gosta, não vai não. Você gosta de pipoca com manteiga. É verdade. Você gosta, sabe? Você sabe até o que é? Com aquela Coca-Cola gelada, acabando com o seu estômago, né? Dilacerando o seu intestino. Você gosta dessas coisas, né? Então nós somos pessoas inclinadas. Por exemplo, nas festas de fim de ano, todo mundo engorda, irmão. É assim mesmo. Aí você fala, rapaz, por que tem que engordar nas festas de fim de ano? Ah, mas porque é oferta de comida grande. Sim, e você não pode, né, comer de forma saudável. Ah, mas no final de ano, nada a ver. Então, a gente não gosta de hábitos saudáveis. A gente não gosta de hábitos saudáveis. E assim, isso é 10 vezes pior naquilo que diz respeito à nossa vida espiritual. Então,
Vamos imaginar, eu gosto sempre de fazer essa pergunta porque constrange a mim, né? Constrange quem é crente. Quem não é, talvez não sinta nada, é uma prova. Se todo mundo da igreja agisse como você, como estaria a igreja hoje? Na maioria das vezes fechada, né? Por exemplo, quantas vezes, ninguém vai te, pelo amor de Deus, você só se envergonha se quiser. Estou só falando, né? Quantas vezes você faltou aos cultos? Você já pensou se no dia que você faltou ao culto não tivesse culto? Quantos cultos deixariam de ter nesse ano? E se dependesse da sua generosidade para arcar com os custos da igreja, será que a gente estaria aqui? Você já viu, né? E se dependesse do seu amor para auxiliar irmãos que estão em dificuldade durante esse ano, como seria? Percebe? São essas coisas que vão ser levadas em consideração pelo Senhor. É isso que vai dizer se você é uma pessoa agradecida ou não. Glória a Deus. A gratidão, ela é evidenciada. Amém, Senhor. Gratidão não se esconde. Glória a Deus. Gratidão é igual um ceguinho, um ex-cego lá, Bartimeu, que sai gritando igual um doido. Aleluia. Né? Então, gratidão é isso. Né? Você é grato. Aleluia. O Senhor te salvou. Aleluia. Qualquer coisa que você faça por Ele É é pouco. Glória a Deus. Né? Louvado seja Deus. Então, é para constranger mesmo. Viu? Amém. O propósito hoje é esse. Eu creio, Senhor. Para você ver o que faz Davi diferente. Glória a Deus. De agradecido. Amém. E mesmo o coração agradecido a Deus consegue errar. Imagine um coração que não é agradecido a Deus. Fica complicado, né, irmãos? Então aqui Saul é escolhido rei sobre todo o povo. Por quê? Porque era o que o povo queria. Esse povo se identificou com Saul. A gente quer um cara forte, a gente quer um cara bonito, um cara que a gente possa botar no outdoor e dizer, tá vendo aí, é meu rei. É como o pessoal que tem pastor famoso, né, rico, diz, eu sou o congrego da igreja tal, chega a falar com a boca cheia, assim, né? Parecendo que vai cuspir em você, né? E porque são pessoas realmente famosas, né? Existem pastores hoje que são celebridades, né? Tem milhões de seguidores e que são pessoas bem ricas e influentes, né? A prova disso é o conselheiro de Bolsonaro, né? Então tem gente nesse nível, né? As pessoas se identificam com esse tipo de gente, as pessoas, né? Elas se colocam do lado dessas pessoas. Os reformados também têm os seus, viu? Né? Por exemplo, tem um pastor chamado Augusto Nicodemos, né? Na igreja reformada, que muita gente se identifica com ele, né? Com o seu jeito de ser e de pregar, e ele é uma pessoa extremamente bem sucedida, viu, irmãos? Bem sucedido do ponto de vista humano. Viu? Tem outros pastores também reformados como Hernandes Dias Lopes, né? Escreve muitos livros, prega muito em muitos lugares, são pessoas extremamente bem sucedidas que têm uma vida que vai muito bem, obrigado. Mas é isso, né? As pessoas têm essa tendência, né, de se identificar com aquilo que é visto como algo grandioso, como algo aprovado pelas pessoas. Então, se todo mundo está aprovando, significa o quê? Deve ser bom, né? Esse sempre foi o padrão que as pessoas usaram para medir as coisas, né? Para ver como é totalmente diferente do de Deus. O rei que vai ser ungido agora, ele é desconsiderado até pelos seus parentes. Quando Samuel vai ungir o novo rei, que é o nosso, né, o nosso personagem, que não é personagem, né, mas é a pessoa que a gente está estudando, Davi, ele não está presente na reunião. O pai Samuel ficou meio desconcertado, porque, sim, agora era para ungir, era essa casa mesmo. Você tem mais algum filho? Tenho, é muito novo, está tomando conta dos... Pois é, manda buscar ele, porque enquanto ele não chegar, nada vai acontecer aqui nesse lugar. Então, veja como é diferente do caso de Saul. Saul é uma pessoa que as pessoas facilmente se identificam, né? Então, é o caso da gente, inclusive como pastor aqui, né? Então, por que é tão difícil para vocês, de alguma forma, seguirem a liderança de uma pessoa como eu? Porque eu não tenho pré-requisito de pastor, irmão, né? Eu nem sei ser prepotente, até queria, né?
Às vezes eu tento ficar na sala pastoral, não consigo, fico sentado aqui, né? Então, não dá para mim, né? São coisas que não dá, né? Fazer conchavo, essas coisas, não é a minha. Tentar ganhar dinheiro com as coisas de Deus também não é a minha. Maltratar as pessoas que me maltratam também não é a minha. Mas as pessoas gostam de gente assim, elas são respeitadas, inclusive. A fala, por exemplo, desse Malafaia, se alguém ameaçasse a vida dele, que ele tem seguranças que são armados e atiram para matar, nem sei se ele vai dizer isso mais, porque o Alexandre de Moraes está de olho nele, né? Pode ser que ele não repita essa frase, mas são frases dele, né? Então as pessoas respeitam pessoas assim, pessoas que impõem respeito, pessoas que para você se encontrar com elas, você tem que agendar 5 meses antes. Isso é, se você tiver alguma coisa, né? Senão nem vai agendar, né? Então você tende a respeitar pessoas assim. Eu não sou desse jeito, não sou. Eu sou uma pessoa que sou crente, né? Sou extremamente pecador e tenho mais dificuldades para estar aqui do que cada um de vocês, né? Mas a graça de Deus é maravilhosa, né? Colocando as pessoas que Ele quer colocar nos lugares que Ele assim predetermina. Isso é que faz as pessoas terem essa dificuldade, a mesma dificuldade que a igreja de Éfeso tinha com Timóteo, a ponto de Paulo ter que escrever para Timóteo e dizer que ninguém despreze a tua mocidade, né? Porque era uma coisa assim tão difícil para o pessoal de Éfeso que acabava se tornando difícil para Timóteo também. Às vezes você fica achando até que as pessoas estão com razão e que você está errado. Por exemplo, nessa questão que a gente comentou aqui algumas semanas e tem comentado, pessoas que saem do nosso meio porque não são dos nossos, e algumas pessoas, várias pessoas da igreja, né, se levantaram em momentos específicos para dizer, para me aconselhar que eu deveria ir atrás dessas pessoas que saíram, né? E para mim foi difícil, porque teve momentos que eu achei que está certo, que o pessoal está certo, eu estou errado. Será que eu não estou sendo duro, insensível? Será que eu não devo adular? Será que eu não devo, né, beijar o chão para a pessoa voltar? Não sei, porque se for isso que Deus mandar, a gente faz, né? Não tem humilhação nenhuma fazer o que a vontade de Deus determina. Mas veja como é tentador, né? Quando você tem uma rejeição assim, que parte do meio, é difícil até para aquele que está liderando se manter firme, né? Porque as mesmas questões que vocês têm, eu também tenho, somos seres humanos, né? Então nós temos a tendência de querer líderes infalíveis. Só tem um. E justamente por ele ser quem é tão difícil para a gente acatar a sua liderança, que é Cristo, né? Se todos nós seguíssemos a Cristo como deveríamos, irmãos, nós viveríamos perfeitamente aqui, né? Sem reclamar de nada e fazendo as coisas de uma forma assim extremamente excelente. Mas tudo é uma luta para a gente, justamente por conta dessa limitação que a gente tem de olhar na aparência e de não buscar o significado espiritual que está nas coisas que efetivamente devemos fazer. Eu queria buscar aqui agora com vocês já esse processo de transição. Eu quero trazer vocês aqui até por conta do horário, já para o momento em que Saul ele vai ser reprovado, e é bem rápido, viu? Ele tem uma vitória. Saul vence os amonitas no versículo 11, no capítulo 11. Aí no capítulo 12 a gente já vai ver o quê? A queda dele, né? Bem rápido. E depois ele vai continuar. Segundo os historiadores, ele passa, dos 40 anos que Saul governa, ele passa cerca de 2 anos reinando de forma correta e 38 totalmente desviado do propósito de Deus. Você vê como a cronologia é. Para a gente ver nessa questão de data, às vezes a gente precisa de um estudo mais pormenorizado, né? Mas estou facilitando a vida de vocês. Capítulo 12 de 2 Samuel. Então, de 1 Samuel, perdão. Então disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz e tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que o rei que vai adiante de vós, eu já envelheci e encaneci,
E eis que meus filhos estão convosco, e tenho andado diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testificai contra mim perante o Senhor, e perante o seu ungido, a quem o boi tomei, a quem o jumento tomei, a quem defraudei, a quem tenho oprimido, e de cuja mão tenho recebido suborno, e com ele encobri os meus olhos, e vou restituirei. Então Samuel está prestando conta. Paulo faz isso, viu, em determinado momento. Ele vai dizer, vocês estão reclamando aí, né? Vocês queriam um rei, vocês têm um rei agora. Então vocês têm alguma coisa para falar de mim? É como se ele dissesse, eu concluí a minha liderança, né, diante de vocês até aqui, porque agora vocês têm um rei. Vocês vão ter que se ver com eles agora. E o rei custa caro. Né? Eles vão ter que começar a pagar algo que para eles não existia, que é tributo. Né? Então, para você manter, né, um rei, um exército e tudo aquilo que vem, né, a gente tem isso aqui, né? A carga tributária do nosso país é justificada para que seja mantido o aparato estatal, né? Que vai incluir, né, os órgãos do governo, tudo que você imaginar, né, que é associado ao governo, mas que a gente sabe que a maioria do dinheiro, né, vai para um lugar assim muito legal, né? Então, mas isso é fruto de imposto. O imposto ele surge aqui. Agora vocês querem rei? Pois é, rei aqui. Porque antes não, antes cada um tinha a sua porção e quando precisava se reunir para a guerra, todo mundo ia para a guerra, né? Lembra de Juízes como era? Agora não, agora eles estão se organizando como reino. E o reino precisa ter a sua sede, né? O rei precisa ter o seu exército. O exército se separa, né? Então tudo isso vai acontecendo e Samuel vai dizendo, pois é, vocês que se preocupam com o bolso em primeiro lugar, é bom vocês saberem que o negócio vai chegar, a conta vai chegar, né? Então, aqui no capítulo 12, versículo 5, e ele lhes disse, o Senhor seja testemunha contra vós, e o seu ungido seja testemunha, que nada tendes achado na minha mão. E disse o povo, ele é testemunha. E o povo disse, ele é testemunha, né? Então disse Samuel ao povo, o Senhor é o que escolheu, o Senhor é o que escolheu a Moisés e Arão, e tirou os vossos pais da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui em pé, e pleitearei convosco perante o Senhor, sobre todos os atos de justiça do Senhor, que fez a vós e a vossos pais. Havendo entrado Jacó no Egito, vossos pais clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão, que tiraram os vossos pais do Egito, e os fizeram habitar neste lugar. Porém, esqueceram-se do Senhor, seu Deus. Então os vendeu na mão de Císera, capitão do exército de Azor, e na mão dos filisteus, e na mão dos reis moabitas, que pelejaram contra eles. Todos os eventos que a gente até já falou de alguns, que estão descritos no livro de Juízes. E clamaram ao Senhor e disseram, pecamos, pois deixamos o Senhor, e servimos aos Balaíns e Astarotes. Agora, pois, livra-nos da mão dos nossos inimigos, e te serviremos. E o Senhor enviou a Jerubaal, e a Abedã, a Jefté, a Samuel, e livrou-nos da mão dos vossos inimigos em redor, e habitais seguros. E vendo vós que Nares, rei dos filhos de Amon, vinha contra vós, me dissestes, não mais reinará sobre nós um rei, sendo, porém, o Senhor, vosso Deus, o vosso rei. Agora, pois, vedes o rei que elegestes, e que pedistes, e eis que o Senhor tem posto sobre vós um rei. Se temerdes o Senhor e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes ao mandado do Senhor, assim vós, como o rei que reina sobre vós, seguireis o Senhor vosso Deus. É isso que o Senhor quer que a gente faça. Temer, servir, dar ouvidos, não ser rebelde. O Senhor quer isso de você e de mim. Deus. Ponde-vos também agora aqui, e vede esta grande coisa que o Senhor vai fazer diante dos vossos olhos. Não é hoje a cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor, e dará trovões e chuva, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que tendes feito perante o Senhor, pedindo para vós um rei. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia.
Veja que quando isso vai acontecer na época de Elias, já tinha acontecido na época de Samuel. Por isso todo o povo temeu sobremaneira ao Senhor e a Samuel. E todo o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor. Agora todo mundo ficou servo, viu, de Samuel. Para que não venhamos a morrer, porque a todos os nossos pecados temos acrescentado este mal de pedirmos para nós um rei. Então o povo agora vê, né? E Samuel continua exercendo o seu ofício. Quando o povo diz que é para Samuel, né, orar, Samuel responde assim, versículo 23: e quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. É meu caso, né? Vou eu deixar de orar? Pastor, mas pastor, o pessoal tá, né? Pô, irmão, mas não dá não, né? Às vezes eu até tento, mas a força do Espírito é maior, né? Então somente temei ao Senhor, versículo 24, e serviu fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandiosas coisas vos tem feito. Porém, se perseverardes em fazer mal, perecereis. Assim vós, como o vosso rei. Percebeu? Então, a exortação do Evangelho é a mesma. Glória a Deus. Arrependa-se e creia em Jesus Cristo. Ah, mas eu creio em Jesus Cristo. Então tá. A fé sem obras é morta. Você crê em Cristo? Glória a Deus pela sua vida. Me dê uma evidência que você crê. Mostra que você acredita. Então, traga, né, algumas evidências que demonstram que de fato você é o cristão que se apresenta assim. E é isso que a gente fica triste, porque na maioria das vezes essa evidência falta, né? Então, continuando a guerra entre os israelitas e os filisteus, Saul, né, agora vai ser reprovado. Está agora no capítulo 13, eu quero concluir aqui nessa passagem. Esperou Saul 7 dias, capítulo 13 de 1 Samuel, versículo 8. Esperou Saul 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se dispersava dele. Então, por que isso? Justamente aqui, Saul está sendo provado. E aí, você vai obedecer o povo? Você vai, né, agradar o povo? Ou você vai agradar a Deus que te colocou onde você está? É a mesma coisa que a gente vê na igreja, né? As pessoas muitas vezes, né, demonstram, né, por meio das suas ações, que efetivamente preferem muito mais agradar os homens do que agradar a Deus. Então, é fácil viver como cristão? Não, irmão. Não, mas é muito legal. É muito legal. Né? É a melhor coisa do mundo é ser crente. Para aqueles que efetivamente se predispõem a isso. Esperou Saul, mas o povo começou a se dispersar. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto. E Saul podia fazer isso? Não, Saul é rei. Saul não é sacerdote. Só quem pode oferecer holocausto a Deus é o sacerdote, no caso aqui específico, o profeta. E o profeta é o profeta Samuel, aquele que estava sendo intermediário, inclusive, nessa situação. Ele é que tinha sido a boca de Deus. Ó, Deus vai te dar vitória contra esse povo. Fica aqui, espera. Eu vou vir aqui, a gente vai oferecer o holocausto ao Senhor, e aí você continua, né? Mas nós seremos, irmãos, provados. É importante que você entenda que tudo aquilo que você está sendo ensinado vai ser cobrado. É como, por exemplo, quando um estudante faz a prova do Enem e acha alguma questão difícil. Será que alguma questão do Enem é um assunto que o estudante não viu no primeiro, segundo, terceiro ano, no segundo grau? Ele viu. Ele viu, é assunto, né, e é tido como dado. Você estuda, se você quiser. Por exemplo, a maioria dos estudantes estuda para passar de ano, seja escola pública ou particular, né? A maioria das pessoas que frequentam escola, elas não frequentam escola para aprender. Elas frequentam para quê? Passar de ano. Passou de ano, legal, consegui.
Não, mas você não está indo para passar de ano. Passar de ano é só um detalhe. É como, por exemplo, a pessoa comemorar o 7. Como é que você comemora 7? 7 significa que você só conseguiu obter 70% do conhecimento. E os outros 30%, cadê? Ah, mas pelo menos eu estou acima da média, a média é 6, ou a média é 5. Né? Pois é, mas você devia se cobrar. Por que você não tirou 10? O que foi que faltou para você ser um estudante nota 10? Veja que a maioria das pessoas se questionam. Porque a gente, nós, né, referendamos a mediocridade. Nós achamos, pô, que legal, nota 7. Legal. Não. Tem que tirar 10. 10 significa que você aprendeu o conteúdo que foi dado, não é isso? Ou eu estou errado? Se eu tivesse, você me corrija, mas eu não tiro 10. Então, você tem um conteúdo e você tem todo o requisito para absorver o conteúdo e evidenciar que você absorveu o conteúdo. E você não consegue, né? Na CNPq, eu acho que é CNPq, condições naturais de pressão e temperatura, né? CNPT, né? Não, você tem as condições, irmão. E aí? Mas aí tinha que estudar muito. Aí eu não podia jogar como eu gosto de jogar, eu não podia brincar como eu gosto de brincar, eu não ia poder fazer as coisas que eu... É igualzinho os evangélicos. Você imagina se você fosse tão generoso quanto Barnabé, aí você não podia fazer as coisas que você faz. Realmente. Aí não dá. Se você for uma pessoa que se entregava mesmo, né? Como os apóstolos fizeram, vai? Não, aí não dá não, aí é loucura, né? Glória a Deus. É como, por exemplo, eu acho interessante, eu fiquei vendo esses dias, né? Tinha uma camisa em inglês que dizia assim, você faz maratona? E aí tinha assim, em inglês, né? Que fofinho. Aí tinha escrito, né, Ironman. Porque o Ironman você tem que nadar 4 km, pedalar 180 km e depois, no sol de meio-dia do Havaí, correr a maratona. A maratona que normalmente é feita às 5h30 da manhã, 6 horas, quando a temperatura é bem baixa, né, para os corredores não passarem mal. Né? Pois é, o Ironman corre a maratona também, só que é depois de nadar 4 km e pedalar 180. Que fofinho. Né? Isso daí é para o crente entender, irmãos. Você fala, pastor, de onde é que você tira essas coisas? Da Bíblia. Jeremias está querendo se queixar, e o Senhor disse, é o que, Jeremias? Você está achando muito porque você é maratonista? Não, meu filho, você vai chamar para Ironman. Pastor, não está na Bíblia assim, o Ironman nem tinha sido inventado. Pois é, realmente, não está nesses termos, mas está lá escrito, você foi chamado para correr com os cavalos, você está se cansando com os homens. Verdade. Tem gente que às vezes não veio para o culto porque eu tive que fazer alguma coisa para alguém, eu tive alguém, um homem. Se você me dissesse que um demônio classe 7 parou na sua porta, invocou mais 17 demônios, cena que faria o filme, né, Exorcista parecer um conto de criancinhas, e aí você não pôde vir, tudo bem. Eu ainda iria dizer, rapaz, acho difícil porque o Espírito que habita em nós é mais poderoso do que o Espírito que age pelo mundo. A gente tem dificuldade de obedecer a Deus correndo com homens. Você vê. Escolhas. Escolhas e consequências. Você é o resultado de suas escolhas. Aceite isso. O quanto antes você entender isso, a possibilidade de arrependimento é maior. Porque o arrependimento é um dom de Deus, mas que é externalizado por meio de uma escolha. Viver de costas para Deus é errado. Eu quero escolher, eu quero andar da forma correta. Isso é demonstração do arrependimento. Então aqui, Saul, preciso concluir já, Saul, ele vai mostrar que ele preocupa-se muito mais
E isso com uma validação social, é o que a gente fala aqui direto. Como se a gente dependesse que os outros gostem da gente. Ah, eu já passei por tanto ciclo de como meus filhos gostam do meu pai, não gosta do meu pai, não gosta do meu pai. Porque quando a gente tem que fazer as coisas, as pessoas normalmente não gostam da gente. Né? Então, pois é assim mesmo, você que vai escolher. Né? Se você quiser obedecer a Deus, é desse jeito. Se não quiser obedecer a Deus, também é uma possibilidade. Né? Então, Saul agora vai dizer que vai fazer o holocausto. E ofereceu o holocausto. Ele ofereceu. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, para ver, olha, é só esperar mais um pouquinho, irmão. Era só um pouquinho de tempo. Veja que, na maioria das vezes, é isso. As nossas escolhas erradas, né? Quando a ficha cai, e se a ficha cai é um privilégio, fala, meu Deus, por isso aqui. Eu caí por isso aqui. Então, uma fração de tempo. Versículo 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Está vendo? Só precisava esperar mais um pouquinho. Demonstrar fé. Não vou não. Vou esperar. Se quiserem ir embora, vocês vão. Eu estava sozinho, eu trago a minha jumenta. Samuel me encontrou, me colocou como rei. Aí vem vocês agora, querem me impressionar. É a mesma coisa, é a mesma filosofia que eu uso. Já estava na minha vida, meu filho. Ó, aí o senhor escolheu essa vida para mim. Pode vir quem quiser, meu amigo. Pode fazer fila. Né? Porque não vai, meu filho. É só você lembrar do seu passado. Glória a Deus. Né? Deixa as pessoas dizer o que quiser dizer. Quem tem boca, Fala o que quer. Agora, diante de Deus, você vai dar conta Cada palavra. de cada palavra. Eu falei sem querer. A única possibilidade de você falar sem querer é alguém botar uma arma na sua cabeça, te dar um papel e dizer, leia-se meu ultimato. Então, da próxima vez que você disser, falei sem querer, você pensa melhor. Amém. Porque senão você está mentindo. Né? Você falou porque você quis falar. Você pode dizer assim, falei sem pensar. Tudo bem, aí é possível, a gente fala muito de forma emocional, né? E a gente já viu como não deveria fazer isso, porque quando a gente fala de forma emotiva, invariavelmente a gente erra. Mas falei sem querer. Não, né? Pare de tentar enganar os outros, pare de querer sair bem na foto. Sabe esse negócio de fotografia, que quando a pessoa bate a foto, o outro quer apagar porque diz que saiu gordo? Olha, essa imagem. Meu filho, aceite. Mas eu sou da época que você, né? As fotos que tinha de aniversário eram todas assim, ó. Porque você tirava a foto e ia revelar. Kodak. Quando batia lá 12, 24 e 36 fotos, você levava para revelar. Assim mesmo. E aí, de 100 fotos, uma tava todo mundo certinho, sempre tinha uma assim, ó. É que é difícil, a gente tá nessa foto digital, não gostei, paga. Né? Não, assuma. Amém. Que é mais fácil deixar. Glória a Deus. Se você entende, né? Conhece o real inimigo, você luta contra ele, né? Botei bola de chocolate! Pois é, tá vendo? Ele que tá lhe perseguindo. Fique com raiva da balança. Verdade. Fique com raiva daquilo que te faz ter raiva da balança. Né? Mesma coisa, não fique com raiva da Bíblia nem do pastor. Fique com raiva daquilo que coloca você, né, condenado à luz da Bíblia. Amém. Ah, Deus. E sucedeu que, acabando ele de oferecer, chegou Samuel. Saul lhe foi ao encontro para saudar. Saul é o tipo de pessoa que quer estar bem por todo mundo, né? Principalmente o problema de Samuel, né? Então disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, porquanto eu via que o povo se espalhava de mim. E o que tem a ver o povo, meu amigo?
E tu não vinhas nos dias aprazados, querendo colocar a culpa em Samuel. E os filisteus já se tinham ajuntado em... Parecem os crentes de hoje. Sabe por que eu não sou o crente que eu deveria? Aí faz a lista. Porque no jardim da infância era para eu ter comido Mirabel, mas me deram só creme cracker. E eu cresci assim, sem ter doce no paladar. Por isso que eu sou essa pessoa amarga, né? Então você vai ter uma série de justificativas para dizer que você não é quem você tinha que ser. Você não é quem você tinha que ser porque você não quer se esforçar para isso. Eu creio. Você não quer lutar para isso, né? Você não quer aceitar as consequências de ser isso. Você quer, mas ao mesmo tempo você não quer fazer. Aí fica difícil, né? Porque a porta estreita está aí. Ninguém vai lhe obrigar a entrar. O convite da graça. E lá na graça, lá no convite da graça, em Isaías 55, vai dizer: buscai enquanto está perto, invocai enquanto ainda pode ser chamado. Glória a Deus. Então, as pessoas, a gente pressupõe que vamos ter tempo para buscar ao Senhor. Não vamos. As 5 virgens nécias deveriam ser um ótimo alerta para a gente agir como as virgens prudentes. Então, Samuel vai dizer aqui, versículo 12, continua Saul se justificando: e eu disse, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e constrangi-me a oferecer o holocausto. Ainda quer dizer que está certo. Ainda é como tem gente que sai da igreja, tem gente que diz que está aqui, mas não congrega e diz que é mais crente que a gente. Parece que matemática, né? Dizer que você é mais crente, sem ter nenhum compromisso com o corpo de Cristo. Fica difícil, né? Acreditar. Versículo 13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Olha a oportunidade que ele perdeu, irmão. Porém agora não subsistirá o teu reino. É essa palavra de Samuel que vai aterrorizar Saul até o final da sua vida. Por isso que ele vai ficar com tanto receio quando Davi surge na história. Porque ele já sabia que diante de Deus estava reprovado, condenado. Então, por que as pessoas que estão fazendo as coisas erradas têm raiva de quem está fazendo as coisas certas? Recentemente eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que estava numa idade, né, de prova, de terceiro ano, essas coisas assim, né? E essa pessoa conversando e essa pessoa não falando, né, que durante esse período, né, do terceiro ano, não teve a oportunidade de fazer amizades, porque estava dedicando-se ao estudo. E que a maioria das pessoas via isso como uma atitude errada. Inclusive ele estava com intensa dificuldade disso. Porque é exatamente assim que a gente se sente, irmãos. Às vezes a gente tem receio de ser crente. Porque a gente está num monte de gente que finge ser crente e que não é. Mas se eu começar a ser crente de verdade aqui, será que o pessoal ainda vai me dar bom dia, boa tarde? Na igreja. Porque a maioria das pessoas é isso, né? A atitude correta de alguns evidencia a atitude errada de quase todos. É por isso que a luz incomoda. Porque a luz mostra os cantos que estão sujos. Quando está escuro, a gente não tem noção do que está sujo e está limpo.
Mas quando a luz vem, a gente consegue ver o que está sujo e o que não está. E a gente não gosta que mexam na nossa bagunça, né? Comum dizer, na minha bagunça eu me encontro. Está errado, não pode. Tudo tem que ter ordem e decência. Continuando aqui, para a gente terminar. Porém agora não subsistirá o teu reino. Versículo 14. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu Coração. Quem é que vai aparecer? Davi. Pois é, todo o nosso estudo de hoje foi uma preparação. Veja que o estudo de hoje nem está no livro que eu escrevi para vocês. Glória a Deus. Porque quem manda Deus. é Deus, né? Aleluia. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração. E já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Então se levantou Samuel e subiu de Gigal a Gibeá de Benjamim. E Saul contou o povo que se achava com ele, uns 600 homens. E Saul e Jonatas, seu filho, e o povo que se achou com ele, ficaram em Gibeá. E aqui vai acontecer aparentemente, veja que coisa interessante, essa palavra de condenação vem até Saul e nada muda. É muito parecido com, infelizmente, né, com a história de muitos na igreja, numa igreja bíblica como a nossa. A palavra vem, esse caminho é errado, o caminho certo é esse aqui. É verdade. E continua no caminho errado. Como assim? Você não disse que é verdade? Você não percebeu que Deus está falando com você? Ele está mostrando que há tempo para corrigir. Por que isso? Até quando? Então veja que quando a gente olha para pessoas como Saul, talvez a gente tenha mais identificação com Saul do que com Davi. Davi, meu filho, Natan só precisou uma fala. Só foi uma conversinha, pronto, acabou, não faço mais, e não fez. Quantas vezes a gente tem ouvido determinadas coisas e as pessoas persistem em agir da mesma forma e ainda se justificam? É o mais assustador. Ainda busca justificação diante de atitudes que já foram evidenciadas como reprovadas. E eu preciso concluir aqui. E eu quero concluir justamente nessa passagem, que a rejeição de Saul vai ser agora evidenciada, mostrada. Está em 2 Samuel 15, versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei. 1 Samuel, perdão, irmãos. 1 Samuel 15, 10. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir. Está vendo? E não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Veja que Samuel continua intercedendo. Porque é isso, a gente não pode se cansar de fazer o bem. Mas entre orar por aqueles que estão se afastando de Deus e ir atrás dele para nos identificarmos ou consentirmos com as suas más obras, há uma distância enorme. Então, cuidado. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se a Saul, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então, voltando, passou e desceu a Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é esse que meus ouvidos e o mugido de vacas que ouço? O Senhor tinha dado uma ordem. Qual era? Matar tudo, todos os animais, inclusive. Era um povo amaldiçoado,
E é para ficar evidente que tudo que é maldito deve ser reprovado. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, irmãos, em tolerar o que Deus não tolera. Tem determinadas posturas que a gente não pode. Você vê isso claramente na igreja de Tiatira. Das pessoas que têm se colocado em cima do muro, pessoas que não evidenciam que estão do lado do Senhor, claramente tem tolerado o que o Senhor não tolera. E o Senhor não aceita esse tipo de adoração parcial. Continuando, preciso concluir. Então, versículo 15: e disse Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo poupou. O povo, de novo, a culpa é de quem? E o rei é para quê, ô Saul? É só para ter nome? É por isso, irmãos, que às vezes eu prefiro, né, que o povo fique. Outro dia, eu não sei, estava tendo algum problema aqui. Eu disse: não, pode dizer que foi o pastor que falou. Porque se tiver que ficar com raiva, fica logo com raiva de mim. Porque, assim, como a maioria tem raiva, melhor, né? Eu já sou enraivecido de todos, então, pelo menos, né? Porque é impressionante como as pessoas, elas, sabe, saem por aí dizendo que sempre o que eles fazem de errado foi porque alguém fez alguma coisa antes. Não importa. Eu já disse até que, no caso extremo, você pode até morrer, você só não pode matar. Não adianta, eu matei porque senão eu seria morto. Você podia morrer. E você podia inclusive se lembrar que nós temos um Deus que ressuscita os mortos. Está em 2 Coríntios, capítulo 1. A pessoa podia te dar um tiro, e depois você reviver. Olha que glória para Deus. Pastor, você garante? Eu não. Eu estou dizendo que poderia. Estou falando igual Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser, pode. Mas se Ele não quiser, ainda assim, nós não nos prostraremos a deuses estranhos. Amém. Então é preciso que a gente tome essa postura de coragem, de decidir hoje quem é que a gente quer servir. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? É sua família? Então vai ficar com ela. Agora, se é Deus, então se decida por Ele. Entenda que essas pessoas aqui são sua família. Entenda que essa reunião aqui é uma responsabilidade sua. Não é minha. Eu não sou rei daqui. Eu sou um cristão como qualquer um de vocês, com uma responsabilidade maior. Mas vocês têm também tantos deveres quanto eu aqui. Mas a maioria das pessoas não se vê desse jeito. Então, cuidado. Porque a cobrança é para todos. Não é só para mim. Naquele dia todo mundo vai ser julgado. Então, esse tipo de fala nunca me trouxe muitos amigos. Né? É por isso que os bancos se esvaziam, porque as pessoas não gostam da verdade. As pessoas gostam de alguém que minta para elas. Que diga, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem se você está fazendo tudo errado? Me diga aí. Como é que vai ficar tudo bem? Não vai. Então, continuando. E disse Saul: de Amaleque trouxeram esses animais, porque o povo poupou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus. Foi o que Deus mandou? Não. Sim, e você está querendo essa moral toda por quê? Porque é muito melhor dar o que é dos outros do que dar o que é nosso. Você viu como todo mundo quer ser generoso com o dinheiro dos outros? Porque você não é generoso com o seu. Né? Para oferecer o que é melhor, porém o resto temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala.
E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Está vendo? Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor. Olha para isso. É a dificuldade que a gente tem muitas vezes de repreender pessoas na igreja. Você errou aqui. Ah, nada a ver. Isso é errar. Aí todo mundo faz. O padrão é a Bíblia. O padrão é a Bíblia. O padrão não são os outros. Então, disse Samuel, e enviou a este caminho: vai e destrói, aniquila. Versículo 19: por que, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Versículo 20: então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente, mas o povo tomou os despojos, ovelhas e vacas, e o melhor, o interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? É isso que dá prazer ao Senhor? É como a gente falou aqui de Jefté: ah, Senhor, se o Senhor me der essa vitória, que entrar por aquela porta, eu oferecerei em holocausto. É isso que agrada a Deus? Não, o Senhor só pede uma coisa: obedeça. Sabe as minhas ovelhas? Elas têm uma marca: elas ouvem a minha voz e me seguem. Sabe o que eu espero de vocês? Que vocês sejam obedientes. E é justamente o que a gente mais tem dificuldade, né, de encontrar, infelizmente, pessoas mansas. Por isso que a Bíblia vai dizer: bem-aventurados os mansos de coração, significa obedientes ali, porque herdarão a terra. Herdarão a terra, não é herdarão o reino, não, herdarão a terra, mostrando que a gente não precisa brigar por nada. O que tem que ser, o que vai ser seu, vai ser. E o que não vai? Não vai. Não adianta espernear. Não adianta fazer promessa. Não adianta fazer birra. E também não adianta tentar comprar o Senhor. Não adianta também sair para ir brigando com os outros, porque a porta que Deus fechou, ninguém abre. Mas é impressionante como a prática disso é algo extremamente dificultoso para a grande maioria dos evangélicos. Porém Samuel disse: tem porventura, versículo 22, o Senhor tanto prazer, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Esse é o versículo que define justamente, né, essa rejeição de Saul e a aprovação de Davi. Davi é aquele que entende isso aqui. Um exemplo claro: quando Davi é corrigido por Deus, uma das correções que Deus impôs a Davi foi a morte do filho que ele teve com Betseba, pelo menos o primeiro. Mas ele não morreu no nascimento. Ele nasceu vivo, mas ele ficou doente. E ele ficou entre a vida e a morte há algum tempo. E Davi não comeu, ficou orando. E quando o menino morreu, todo mundo pensou: agora Davi vai desesperar, agora vai deprimir. Ele já não estava comendo, nem tomando banho. Se a gente for lá e contar, vai ser um perrengue. Morreu. Puxa, Davi tomou banho, começou a comer, fazer as coisas, o pessoal não entendeu. Pois é, quando ele estava vivo, eu estava orando.
Mas eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O pastor não está nessa passagem, mas está na Bíblia. Você tem que saber aplicar. O que a gente vê em Davi é contentamento. Ele orou, mas ele entendia que a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Então é importante que a gente entenda isso. Não queira culpar a Deus pelas escolhas ruins que você fez e as consequências que você mesmo trouxe pela sua vida. Pelo contrário, esforce-se para demonstrar gratidão para com um Deus que podia ter te condenado e escolheu te salvar. E te atrair por meio da graça e te conceder a palavra para que você ande nos seus caminhos. Então aqui, concluindo, versículo 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então uma pessoa que está se opondo abertamente ao que se ensina na igreja, qual é a diferença para uma pessoa que pratica o ocultismo? Nenhum. É por isso que às vezes você vai evangelizar e a pessoa é dessas religiões, né, que tem rituais ocultos aí. Ah, mas que absurdo. E você não está obedecendo na igreja, você acha que isso é diferente? Para o Senhor, rebelião é igual ao pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a iniquidade e idolatria. Obstinação. Você está ensinando e a pessoa não vou fazer. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Eu só vou até aqui, né? Se quiser continuar por causa do horário, senão eu falaria até mais, mas o horário já se achegando. Então, o que eu queria mostrar para vocês é justamente Davi surge nesse cenário. Olha que coisa, eu queria terminar falando, né, sobre o privilégio da responsabilidade. Então, às vezes, tem gente que diz assim, mas eu sinto assim um peso tão grande porque, né, todo mundo espera que eu acerte. Irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Se está todo mundo esperando que você acerte, é porque você fez alguma coisa de bom. É como, por exemplo, né? Não sei se vocês lembram da Copa de 1994. O Brasil foi tetracampeão. O melhor jogador do mundo na época era um meio de campo da Itália chamado Roberto Baggio, se eu não me engano. Engraçado o cabelo dele. E ele tinha umas trancinhas que puxava aqui, o corte de cabelo dele era engraçado. E ele era o melhor jogador do mundo na época. E ele ia bater o último pênalti. Tudo bem que Tafarel tinha um negócio de agarrar pênalti, né? Mas ele jogou para fora. E foi uma decepção para os italianos, porque todo mundo esperava que ele fizesse o gol. Agora, se eu vou bater o último pênalti, alguém tem expectativa que eu faça o gol? Por quê? Porque eu sou ruim. Então, quando alguém tem, né, pressiona você, você deveria ter isso como privilégio. É como alguém chega a olhar para você e diz assim, você é crente. Rapaz, olha, eu sou a luz do mundo, eu sou da terra, deixa eu me colocar no meu lugar. É um privilégio receber responsabilidade. Porque responsabilidade só é dado a quem tem capacidade para exercê-la. A gente não está falando aqui de mérito, não, do ponto de vista espiritual, a gente está falando de graça. Mas essa desculpinha de que é um peso, é um fardo ser a luz do mundo, o sal da terra, é um privilégio. Você deveria abraçar isso, né? E de alguma forma usar isso para mostrar para os seus que eles estão em segundo lugar, porque em primeiro lugar sempre vai estar Cristo. Inclusive mostrar para você que Cristo está em primeiro lugar. Porque se você amar pai e mãe, mulher, filhos e filhas, irmãos e irmãs, e a sua própria vida mais do que a mim, não é digno de mim.
é justamente o que a gente está vendo aqui, que diferencia Saul e Davi. Então não adianta a gente, sabe, fingir que é crente, não adianta a gente jogar para a plateia, não adianta, porque isso tudo vai ser em vão. Agora, se de fato você quer ser crente, eu vou te alegrar, você tem todos os elementos, você tem todas as ferramentas, você tem todos os dons disponíveis para que você seja tão crente quanto os homens e mulheres que evidenciaram esse cristianismo no passado, que estão nos livros da história do cristianismo. Então, mas a grande questão é, você tem disposição? Você está disposto a isso? Eu quero concluir já, mas eu gosto de dar esses exemplos, para mim é edificante, né? Espero que seja para alguém. Eu assisti um filme indiano. O filme indiano não é muito legal não, mas esse é legal. Eu gosto de filme que conta biografia. Essa é a biografia de um atleta indiano chamado Milkha Singh. Ele foi campeão na época, assim, dos 400 metros. Né? E ele começou correndo porque ele queria comer. Ele vinha de uma família muito pobre. E lá, ou você virava ladrão, ou você ia para o exército. Aí, ladrão deu errado, pegaram ele, quase mataram. Eu fui para o exército. Aí, quando ele foi para o exército, ele estava no exército, era trabalho. Aí chegou lá o pessoal fazendo recrutamento para quem tinha alguns talentos de atleta. Aí botou o povo para correr, ver quem corria bem para poder botar na equipe de atletismo. Aí ele correu bem, e o pessoal no final disse assim, correu bem mais ou menos, né? Mas ele tinha um talento natural para a corrida. E aí o pessoal falou, você foi selecionado, Milkha. Sim, mas que nada ficar correndo? Já é um trabalho danado aqui que a gente tem que fazer, ainda correr. Aí disse, não, agora se você for da equipe de atletismo, não precisa mais fazer o trabalho dos soldados e ainda vai ter comida à vontade. Ele, como é? Como esse negócio aí? Repete, né? Porque o atleta tem que comer bem, porque, né, tem muita coisa para fazer. Esse negócio eu gostei. E aí ele vai ser atleta por causa disso, né? Por causa da comida. E aí se desenrola muita coisa, ele tem a oportunidade de se destacar, porque ele tem um treinador que treina ele, aperfeiçoa, né, um talento natural que ele já tinha. Mas aí, numa época que ele estava entre os melhores, ele brincou, na prova dele ia ser no outro dia, e como ele já estava um pouquinho famoso, as pessoas queriam conhecer ele, ele ficou meio que se divertindo com assim, e no outro dia ele estava cansado. E aí correu mal na prova. E aí ele ficou, né, o técnico, todo mundo muito triste com ele. E aí ele virou pro técnico no avião de volta assim e falou assim, qual é o recorde mundial da prova, né? Aí o técnico escreveu no papel, deu pra ele e disse, pois é, eu vou bater esse recorde aqui. E aí o técnico falou, então tá bom. Aí levou ele para um lugar isolado para treinar lá na Índia, um lugar bem quente, né? Ele tinha uns treinamentos bem duros assim para a prova dele que ele tinha, que era os 400 metros, se não me engano. E aí teve um dia que ele treinou, mas ele treinou mesmo assim, e ele estava acabado. E não tinha terminado ainda a sessão de treino, e ele estava acabado. Ele disse, não dá mais para hoje. Aí o técnico olhou para ele e disse, então me devolva o papel. Aquele papel que eu te dei. Se você não consegue terminar uma sessão de treino, porque é dura demais, você acha que você tem alguma chance nas Olimpíadas? Se aqui que não tem ninguém correndo com você, é só você com você no treinamento, e você já está desistindo. Então a mesma coisa para vocês. Quem é que está impedindo você de ser crente? É você com você, irmão. Se você disser, vou na igreja todo dia, pode ser quem for. Vou chegar antes de todo mundo. Vou evangelizar. Vou fazer assim. Quem é que vai te impedir? Vou agora me dedicar mais do que qualquer pessoa. Quem é que vai te impedir? Ninguém. A coroa está aí. Para todos aqueles que amam a Cristo e desejam a sua volta. Vamos orar. Ajude-nos, Senhor, a sermos quem devemos ser.
Ó Deus, eu oro nessa noite para que o Senhor nos conceda a coragem de arrancar a mão, o pé, o olho que tem nos atrapalhado. Ajuda-nos, Senhor, a parar de culpar os outros e entender que devemos esmurrar o nosso próprio corpo para que naquilo que pregamos não sejamos encontrados desqualificados. Eu oro, Senhor, para que de fato haja uma transformação real nas nossas vidas ao findar dessa reunião. Que não seja mais um dia, Senhor, mas que seja um ponto de virada, aonde as coisas são colocadas no seu devido lugar. E falo assim, me referindo a Cristo no trono das nossas vidas, reinando sobre nós como efetivamente deve reinar, em tudo que pensamos, falamos e agimos. Senhor, reina sobre nós. Que sejamos obedientes, Senhor. Livra-nos dessa adoração parcial que temos prestado a Ti, Senhor. E nos ajuda a amá-lo de todo o coração, alma, força e entendimento, como de fato deve ser. Que ao nos despedirmos nessa noite, possamos também nos despedir do nosso antigo eu e abraçar essa nova etapa na nossa vida, aonde faremos de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns, porque para nós agora o viver é Cristo e até o morrer se torna lucro. Que assim seja, Senhor, não somente em palavras, mas em uma prática de vida diária. Amém. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado.